Tanto faz. Pessoal, já pararam para se perguntar em algum momento por que vocês estão aqui, o que trouxeram vocês aqui? E aqui que eu falo não é o centro, não é o que trouxeram vocês ao centro nesse momento, mas o que trouxeram vocês na condição a que estão submetidos hoje. Já pararam para fazer essa reflexão? Pensar assim, poxa, por que estou onde estou, fazendo o que estou fazendo? Por que apreendi até agora as coisas que sei? O que me trouxe até aqui? Eu preparei essa palestrinha, que é mais um bate-papo, de forma nada doutrinária. Porque quando eu estava fazendo certas análises e o tema dela, nada é por acaso, chegou de uma maneira bastante interessante para mim, né? Foi numa fala da Ana Cláudia, que é uma das trabalhadoras daqui, em que ela me disse, nada é por acaso. E eu falei, e ela tinha acabado de me perguntar, Marcelo, qual vai ser o tema da próxima palestra? Isso tem quase 30 dias já. Aí eu falei para ela, não sei, vou pensar em alguma coisa e te falo. E aí fiz alguns comentários com ela e ela falou assim para mim, Marcelo, nada é por acaso. Eu falei, legal, esse vai ser o tema da próxima palestra, nada é por acaso. Porque não é por acaso que esse assunto veio à tona. Não é por acaso que nós estamos onde estamos. Não é por acaso que nós vivenciamos o que nós vivenciamos. A Cabala judaica, ela tem uma linha de raciocínio dentro da Cabala que eu acho bastante interessante. Ela fala que existe a nossa vida prática numa reta, em uma outra reta existe as consequências e os desdobramentos da nossa vida prática. E eventualmente essas retas elas se encontram em alguns momentos. Que eu posso ter uma vida boa, mas em algum momento, devido a escolhas erradas, eu modifico a minha reta do lado de cá. Isso acontece quando da nossa, segundo a doutrina espírita, quando do nosso processo encarnatório nós escolhemos a natureza de nossas provações, de acordo com aquilo que nós acreditamos que será melhor para nós durante a nossa vivência. E aí, quando nós vamos reencarnar, a gente tem algumas lembranças das maldades que fizemos. E a gente sabe mais ou menos o que a gente precisa resgatar. Sabendo que a gente precisa resgatar, a gente vai lá e escolhe a natureza das provas. Será que conseguiremos cumprir aquilo que nós combinamos? Talvez não. Talvez não, porque às vezes a gente coloca outras provações, algumas provações às vezes a gente não consegue, às vezes a gente consegue fazer algo mais que não estava previsto. E isso são as mudanças das nossas, que a gente provoca no nosso processo encarnatório. Mas o interessante disso tudo, eu vou fazer uma pergunta, se alguém não quiser responder, não precisa, mas quem aqui pegou Covid? Vocês já pararam para pensar por que vocês pegaram Covid no momento em que vocês pegaram Covid? Por que não pegou um pouco antes? Por que não pegou um pouco depois? Por que não pegou quando ainda não havia vacina? Não sei, às vezes algum pegou quando ainda não havia vacina, mas por que sobreviveu? Enquanto outros tantos desencarnaram. Será que foi a obra do acaso? Eu perdi meu pai por Covid e poderia ter ficado muito revoltado, porque faltavam 15 dias para ele tomar a primeira dose. Poderia ter colocado a culpa em quem furou fila, poderia ter colocado a culpa em Deus, que achou que era hora de levá-lo. A doutrina espírita me clarificou bastante os pensamentos com relação a isso. Uma vez em um evento, numa
momento espírita no centro de um amigo, esse chamadão, lá haveriam várias mensagens naquela noite, foi a noite inteira de mensagem. Eu confesso que fiquei com dó do Adão, de se dispor mediunicamente daquela forma, que deve ser muito sofrível para um médium de psicofonia, né, ou psicógrafo, como é o caso dele também. Deve ser muito sofrível passar a noite inteira fazendo mensagem. Saíram umas 80 mensagens. Foi mensagem das 4 horas da tarde até 1 hora da manhã. 1 hora da manhã começou a leitura. E engraçado que todos os espíritos que se manifestaram, aliás, todos não, mas vou dizer que 95% dos espíritos que se manifestaram, começava a mensagem assim: querida mamãe ou querido papai, minha filha, não foi culpa de ninguém o que sucedeu comigo. A maioria deles era um desencarne por Covid. Estava programado que seria essa a natureza do meu desencarne. Eu precisava disso. É interessante quando a gente começa a pensar que o nosso processo de desencarne, assim como qualquer processo em nossas vidas, não é obra do acaso. Nós temos o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio também não é obra do acaso. Então, quando um criminoso, por qualquer razão que seja, opta em cometer um crime, aquilo não foi obra do acaso. As consequências e os desdobramentos desse crime também não são obras do acaso. O acaso simplesmente não existe. Será que foi por acaso que Cristo nasceu exatamente no local mais conturbado do planeta Terra, quando do seu processo encarnatório aqui na Terra? Será que foi por acaso? Será que tinha uma roletinha e Deus rodou a roleta e falou, ó, caiu ali, ó, vai para lá? Por que que Cristo não reencarnou, não encarnou, na verdade, né? Porque não havia desencarnado nesse planeta, mas por que que ele não encarnou no Brasil para fazer com que os índios evoluíssem? Não houve acaso. Sócrates, não houve acaso. Sócrates encarnou no local onde havia a maior cúpula de inteligência planetária no momento da encarnação dele. E ele era um daqueles que compunham essa cúpula. Talvez com uma condição moral mais elevada, mas tão inteligente quanto a maioria dos que estavam lá. Não houve acaso. Não há acaso. Como que chegou na história da Ana falar para mim, Marcelo, nada por acaso? Eu tenho um grande amigo, cara, gente boníssima, e ele é consultor da ACU. E há tempos ele vem programando uma palestra, e há tempos eu venho namorando essa palestra. Eu queria muito ir nessa palestra. E aí ele me ligou e falou, olha Marcelo, daqui um mês a gente vai fazer uma palestra lá, e as inscrições vão se abrir dia tal, hora tal. Eu falei, não, beleza, vou ficar atento. Eu estava tão afim de ir que entre 200 inscrições, a minha foi a de número 11. E assim que eu fiz a inscrição, mandei num grupo de palestrantes que a gente tem, olha pessoal, daqui um mês eu não vou poder comparecer lá no Centro Espírita, porque eu vou estar nessa palestra. Eu estava doido para ir nessa palestra. E contei dia a dia até o dia que chegou na palestra. No dia da palestra, eu trabalho no Hospital Escola, na hora que eu saí do hospital, 3h30 da tarde, tem uma coisa na minha cabeça, aquele trem de doido, né? Quem gosta de novela da Globo podia até falar que era o Cramulhão da Garrafa, mas veio na minha cabeça e falou, não vai na palestra. E eu fiquei desacursoado, e eu chamo isso de voz do coração, por mais que eu acho que seja o meu anjo da guarda. E eu não gosto de, quando vem essas intuições malucas assim, eu não gosto de contrariar. E eu tinha que entregar uns papéis na casa da minha mãe, e eu fui na casa da minha mãe, entreguei os papéis lá, e
interessante que, por mais que nós tenhamos um declínio na mortalidade do Covid, sempre que eu vou na minha mãe, eu tomo os mesmos cuidados que eu tomava nas piores épocas da pandemia. Então fui de máscara, fico sempre em certa distância, entreguei os papéis, fiquei lá um pouquinho. Ainda comentei isso com a minha avó, falei, nossa, estou deixando de ir no centro para ir numa palestra e tem uma coisa na minha cabeça falando que não é para eu ir nessa palestra. Aí minha avó falou, olha, você é um anjo da guarda da gente conversando, se está falando é melhor do mim. E eu já saí da casa da minha mãe com essa coisa e falei, não, mas eu vou nessa palestra. No caminho para a CIU, eu parei num semáforo que estava muito cheio de carro por conta do horário, eram umas 6 horas mais ou menos. Eu parei no semáforo, um amigo meu, ele é até presidente de um centro de candomblé aqui da cidade. Falei para ele, falei assim, rapaz, estou com a intuição de não ir num lugar, mas eu estou querendo ir, o que eu faço? Ele falou assim para mim, é os orixás te falando para você não ir, não vai. E eu dei risada também na hora. Falei, quer saber, eu não vou nisso não, eu fui para casa. Chegando em casa, minha esposa dá aula até 10h30 da noite, quase todo dia. Na terça-feira é um dos dias que ela passa por isso. Ela chega em casa às 10h30 da noite com um olho vermelho, muito vermelho. Aliás, a minha avó, que eu encontrei um pouco antes, ela me falava que ela viu um saci na roça que ela morava quando era criança, e que o saci punha fogo pelos olhos. Do jeito que minha esposa chegou, eu pensei que era um saci. Estava muito vermelho. Falei, que isso, você chorou? Não, não sei, estou sentindo mal, estou com estado febril, não estou bem. Aí eu falei assim, tem que fazer teste para Covid, né? A gente trabalha no hospital, tudo é teste para Covid, tem que fazer teste para Covid. Ela falou, não, isso é cobreiro. Eu falei, cobreiro? Cobreiro de quê? De sapo. Eu falei, mas você mexeu com sapo? Não. Eu falei, então, não sei, então, agora tem cobreiro passando pelo ar igual Covid. E no outro dia cedo ela acordou e fez exame e deu positivo. Imediatamente eu tive que fazer exame também, né? E também estava positivo. Se eu tivesse ido para a palestra, eu tinha passado Covid para todo mundo. Porque lá ninguém usa máscara, né? Esse lugar assim não usa. Aqui não usa, mas na CIU ninguém usa máscara não. Se eu tivesse vindo para cá, eu poderia ter passado Covid para alguém. E foi essa minha fala para ela. Falei, Ana, olha que engraçado. Se fosse para eu ir para o centro, possivelmente eu não teria ficado com essa coisa na cabeça, ou eu teria ido assim mesmo. E a Ana me disse, nada é por acaso. A mensagem que saiu no culto do Evangelho hoje foi sobre a fé. A fé raciocinada e a fé não raciocinada, ou seja, o fanatismo. Quando nós tomamos uma coisa ao pé da letra e não analisamos se essa coisa tem uma fundamentação ou não, isso vira fanatismo. Quando nós tomamos qualquer coisa, olha, imaginemos nos tempos pretéritos, né, no passado, bem no passado mesmo, vamos pensar uns 500 anos, 600 anos atrás, quando a dominação religiosa, eu não gosto de falar católica, porque embora a instituição católica tenha cometido determinados deslizes ao longo da história, foi uma instituição que cometeu esses deslizes, não tem nada a ver com a religião católica. A religião em si prega amor e caridade, tal qual o Espiritismo. Mas quando a instituição católica, ainda formada por pessoas de moral não tão elevadas, e talvez alguns de nós pudéssemos até estar lá, quando ela se assumiu na condição de, olha, queima as bruxas, porque elas conversam com espíritos, elas escutam, elas têm intuições, que hoje nós chamamos de médiums, né? Possivelmente médiums que estavam indo para a fogueira. Por que se fazia isso? Exatamente por causa dessa fé não raciocinada. Acreditar no meu mentor
e agora eu estou dizendo meu mentor não espiritual, mas aquele que me traz mentoria acima de todas as coisas. E não pensar que talvez houvesse interesses políticos por trás. Quando eu faço um raciocínio sobre essa lógica, eu começo a compreender que não é por acaso que estamos onde estamos. E foi por essa razão que eu tentei não trazer para cá hoje uma palestra doutrinária, porque vai ficar parecendo que eu estou doutrinando. Não estou. Não tenho interesse nenhum nisso. Na verdade, é interessante, tem um trabalho dentro do Centro Espírita que eu adoro participar, que é a desobsessão. Esse centro não trabalha com desobsessão, mas adoro trabalhar com desobsessão. Mas não tenho interesse nenhum em ser doutrinador, ou orientador, como se chama hoje. Analisando o meu passado, e o pouco que eu conheço dele, agora eu estou falando do passado em outras vidas, houve uma vez que me foi permitido ouvir um pequeno trecho de uma vida pretérita, para eu poder compreender determinada coisa que acontecia comigo num momento passado. Graças a Deus, venci. Esse pequeno trecho me deu prova suficiente que talvez eu seja mais atrasado do que a maioria daqueles que ouvem minhas palestras hoje. Mas se é me oportunizado esse trabalho hoje, e acreditem, é engraçado falar isso, dentro do Centro Espírita, eu nunca pensei em ser orador. Eu sempre tive um sonho de ser um médium ostensivo, que tivesse uma evidência bem legal, para ver bastante espírito, porque eu sempre tive vontade de ver espírito. De vez em quando a gente vê uns bulls por aí. Uma vez dizendo isso para uma médium vidente de um centro, de um outro centro, não é esse também, é um outro centro que às vezes eu faço algumas palestras lá, ela falou, Marcelo, e ela faz psicografia. Eu falei, nossa, deve ser tão bom ser médium psicógrafo, porque de alguma maneira você ajuda o outro de forma mais impactante, né? Você traz uma mensagem, você é o carteiro do além, né? Como diria o Chico, e você favorece a pessoa com aquela calma momentânea de que ela recebe do lado de lá uma mensagem de alguém que ela tem tanta saudade. Ela falou, engraçado, Marcelo, eu sempre tive vontade de ser orador. Então talvez não seja por acaso que eu esteja na condição de orador, e talvez não seja por acaso que ela esteja na condição de médium de psicografia, né, de psicofonia, que também é o caso dela. Talvez eu fosse utilizar, ou talvez eu fosse sofrer um pouco mais, e às vezes até me deixar vencer por vaidade. Aliás, vaidade é um dos meus defeitos. Eu tenho vaidade, é uma coisa que eu luto todos os dias. E dentro do aspecto mediúnico, quem aí for trabalhador espírita, dentro do aspecto mediúnico, vaidade é uma das coisas que mais derrubam médiuns, mais derrubam medianeiros da seara espírita. E é uma luta minha constante. Eu não tenho muita vaidade com relação ao aspecto espírita, até porque eu sou só mais um dentro do centro. Mas eu tenho vaidade no âmbito profissional, eu tenho muita vaidade no âmbito profissional. E eu luto contra isso todo santo dia. Vaidade no passado, na época dos reis, né, na época da monarquia europeia, vaidade ajudavam as pessoas a se manterem vivas. Muitas das vezes, como diriam os monarcas, com a cabeça no pescoço. Mas são... Até que horas eu posso falar? Tá. Mas são lembranças nossas, são resquícios que ficam gravados no nosso corpo espiritual que nós temos que abandonar. Vaidade, fofoca, né? Eu não sou fofoqueiro, eu gosto de saber, mas eu não gosto de espalhar. Mas são resquícios nossos do passado que não é por acaso que estão com a gente e que nós temos que abandoná-los. Fofoca, alguma vez fez bem para a humanidade? Pior que fez.
Pior que fofoca. Vamos pensar na monarquia, já que a gente falou tanto deles na palestra hoje. Os monarcas, eles não podiam confiar nem no próprio irmão, porque na verdade o irmão era quem queria ser rei, né? E houve ao longo da história muitos irmãos que mataram outros irmãos, pais que mataram filhos, filhos que mataram pais, para ter dominação de poder. Então, o monarca, ele se cercava de pessoas da sua confiança, na qual eles chamavam de olhos e ouvidos. Eram os olhos e ouvidos do rei. Era a pessoa que trazia a informação para o rei. Nem sempre tão verídica, mas era um modo que ele encontrava de estar sempre com a cabeça sobre pessoas. E essa cultura antiga, que na época favorecia a lei da sobrevivência de alguma forma, ela começa a cair por terra, porque nós estamos começando num momento em que a moral deve falar mais alto. Na verdade, ao longo de toda a história, a moral sempre teve que falar mais alto, mas em algumas condições de vida, em algumas épocas, infelizmente a força falou mais alto e foi necessário para a manutenção da vida. Imaginem nós, ainda primatas, na condição de primatas, tentando pregar que se bater na face direita tem que oferecer à esquerda. Naquela condição de primitivismo nossa, a gente ia viver apanhando do lado direito e do lado esquerdo. Ia ser até difícil proferir alguma coisa, porque é difícil conversar com os dentes frouxos dentro da boca. Mas não foi por acaso que as condições foram melhorando. Vai chegar um momento em que nós agiremos, como eu falei um pouquinho mais cedo, por pura razão. Vocês podem ver, os animais, eles têm muita irracionalidade, né? Muito pouca razão e muito instinto. E à medida que nós vamos nos aproximando dos anjos, nós vamos deixando essa condição instintiva para trás. Nós ainda temos instintos, nós ainda agimos como animais, né? Não é por acaso que às vezes a gente está lá dirigindo nosso carro, alguém buzina atrás da gente, a primeira atitude nossa é mostrar o dedão. Isso é um ato instintivo, isso não é um ato racional. Porque se nós agirmos por racionalidade, o que a gente vai pensar? Poxa, aquela pessoa teve um mau dia, talvez não seja o momento agora de mostrar o dedão. Às vezes eu posso encostar, vai com Deus, né? Isso é agir com razão. Como que os anjos agem? Como que os espíritos puros agem? Por pura razão. Ah, mas então o amor é um sentimento racional? Sim, o amor é um sentimento racional. Esses dias para trás, eu vi uma menina publicando no Twitter: olha, o meu namorado, a pessoa que eu mais amei, foi quem mais me fez sofrer. É porque não é um amor raciocinado. Porque o amor raciocinado, ele não traz sofrimento. E não é por acaso que nós estamos vivenciando essa situação hoje, porque vocês já viram uma escola em que tem um professor que sabe menos que os alunos? Bom, deve haver alguma situação assim, mas imagine um professor que sabe menos que todos os alunos dentro da sala de aula. Ele não serve para estar ali. Mas como que ele vai aprender tudo que ele sabe? Vivenciando. E por que nós vivenciamos tanto sofrimento? Não é por acaso. É porque amanhã ou depois, quando na condição de benfeitores, nós teremos passado por aquilo. Por isso que os anjos, os mentores, sofrem tanto quando nos vêm sofrer, quando nos vêm praticando mal. Porque eles sabem que é simples vencer essa barreira. Nós não sabemos porque a gente está olhando o problema de dentro da caixa. Mas quando a gente conseguir olhar de fora e perceber, poxa, era tão fácil eu ter superado aquilo e eu criei tantas barreiras. Sabe? Quando do processo de desencarne a gente tem essa vivência de coaching, né? Nossa, olha lá, pisei na bola, mas era tão simples.
não ter pisado. O problema é a gente trazer essa visão para dentro do processo encarnatório e conseguir vivenciá-la da maneira racional. E não é por acaso que nós sofremos tanto. Como diria Steven Mesaros, um autor que não tem nada a ver com o espiritismo, o homem vai aprender a ser humano após tanto sofrer. Esse cara é um autor da economia. Ele fala que nós vamos aprender com o nosso sofrimento. O espiritismo fala a mesma coisa. Nós vamos aprender pelo amor ou pela dor. Normalmente nós escolhemos a segunda, mas nós podemos aprender pelo amor. Pessoal, obrigado. Espero que todos, agradeço a paciência de todos, espero que todos recebam o reiki, fiquem mais leves. É tão bom receber reiki. É melhor ainda para quem aplica, mas é muito bom receber. E aí fica a dica para quando alguém quiser se tornar reikiano e aplicar.